Boa noite, pessoal. Ótima segunda para todos. É, Queria aproveitar e já falar dos nossos parceiros, Pizzas Salgados Bonanones, nosso parceiro que sempre está dando aí a pizza para o nosso sorteio da segunda-feira, bem como a Nui Energy Drink, que é nosso parceiraço também das nossas lives de segunda-feira. Hoje um convidado profissional fantástico, uma história de vida muito legal, um excelente profissional. Gersinho, estás na área já? Tudo bem, meu amigo? Tudo certo, Zé? Tô aqui. Deixa eu te contar a história aqui. Eu tô no quarto, na verdade. Não sei se você viu a matéria aí, mas o time nosso aqui teve problemas com o Covid. E eu fui, Sim, eu fui um dos premiados com o Covid, então eu tô aqui na minha tá, prisão domiciliar aqui. tá no teu isolamento forçado, Tô aqui no quarto. mas E assintomático, sem grandes problemas, né, Gersinho? Eu tive febre, dor de cabeça, assim, muita dor no corpo nos primeiros dias. Nos 3 primeiros dias, agora tô mais tranquilo. Ah, que bom. Menos mal, né? Pelo menos bem mais tranquilo. Sim, os últimos 4 É, dias tô tranquilo. que show. Primeiro, já queria te agradecer. Estamos fazendo aqui o nosso mexendo, nossos parceiros, né? O Pizza Bonanones e o nosso energético, o Lanui. E infelizmente, se a gente pudesse, a gente mandava uma pizza para ti ir para Portugal, mas vai chegar um pouquinho gelada aí, é mais complicado. Tá Mas certo. enfim, quando estiver aqui, você é um convidado para estar desfrutando aí desse nosso parceiro fantástico com umas pizzas muito saborosas. Aqui, já aproveitando o pessoal, o Rojas está aí, o Tiquito aí prestigiando nossa live, o Zenit está aí, tem a galera que já está entrando aí, já, aos pouquinhos a galera vai entrando. Jessim, você é uma pessoa que tem uma história show de bola aí com o voleibol do Brasil e agora com o voleibol do mundo. Quem é do voleibol te conhece muito bem, mas a gente sempre dá o prazer aí de você estar se apresentando para quem não lhe conhece tão bem ou mesmo querer saber um pouquinho da tua história. Fica à vontade para as suas apresentações e já aproveito e agradeço a tua disponibilidade aí mesmo se recuperando aí para fazer a live conosco. Não, Zé, beleza. Eu que agradeço aí o convite, primeiramente, né? Aproveitar e vou mandar um abraço aí para Paula Hernandes, que entrou, o Marcos também, que trabalhou lá com a gente no Positivo, o Zene, que tá por aí, o Aracaju tá aí também, Rojas. Mas eu quero agradecer o convite. Bom, eu sou de Curitiba, né? A gente se conhece aí do voleibol e dos jogos, enfim, que aconteciam aí com o intercâmbio Paraná e Santa Catarina, que sempre aconteceu, né? Sim, Um intercâmbio grande aí, tanto no masculino quanto no feminino. Eu acho que são dois estados que têm uma formação, um histórico muito grande na formação de jovens talentos aí para o voleibol brasileiro. Seria melhor os dois estados terem até por merecimento por esse trabalho que fazem, ter mais equipes na Superliga, né? Acho que os dois sim. estados merecem pelo menos uns dois times na Superliga pelo trabalho que desenvolvem ao longo dos anos aí com voleibol, mas ainda os, os empresários, ou enfim, a iniciativa privada ou até o próprio governo ainda não se atentou ou ainda a gente não achou o caminho, né? Nesses dois estados para desenvolver o voleibol de alto rendimento também, aproveitando o próprio material humano que o próprio estado produz através dos clubes, das iniciativas competitivas que os dois estados têm. Mas eu sou de Curitiba, trabalho com voleibol já há um tempo. Esses tempos eu estava pensando, eu comecei a trabalhar com vôlei mesmo. Comecei a trabalhar em 98, já faz um bom tempo. Tem um tempinho. Tem tempo já tô velho, né? Careca já tô, né? E, então, a gente tá na estrada, tive a oportunidade de conhecer excelentes profissionais como você e outros, o Zene que está aí assistindo a gente, o Percy, enfim, Kaká Bizoc, pessoal que trabalhou comigo que eu trabalhei junto, né, no Centro Rexona, excelentes professores,
que trabalharam na escolinha, junto com a equipe adulta também. Tive a oportunidade de conhecer o Bernardo e a equipe técnica dele, Hélio Tabachi, são minhas grandes referências, Fiapo, enfim, pessoas maravilhosas que tiveram a oportunidade de me mostrar o voleibol, né, de uma certa forma diferente. Outros profissionais com quem eu trabalhei junto, China, enfim, no Círculo, Luciano, Josmar, enfim, são pessoas especiais. A Cris e a Kátia no Paraná Clube também. São pessoas que eu tenho que agradecer. E depois tive a oportunidade de trabalhar com o Pacheco, que foi sensacional, e enfim, e outros profissionais que eu encontrei ali no SESI, enfim, seleção brasileira, que realmente fizeram a diferença na minha vida. E hoje estamos aqui, né, em Portugal, trabalhando com voleibol aqui. Vamos ver depois que cada temporada é uma nova jornada. É a tua segunda temporada, né, Gessim? É a minha segunda temporada aqui em Portugal. Gessim, queria aproveitar, sabe que essas lives, todos do voleibol que eu faço, passa muito rápido, né? Porque o papo é gostoso e voleibol todo mundo gosta de falar que é da área e, enfim, a gente vai embora. Aproveitar que tu trabalhasse em vários países, né? Em clubes, com a seleção também você participou de mundiais, de várias competições. Queria que tu falasse, principalmente para treinadores, que o pessoal que está aí nos assistindo, né? Qual é a grande diferença da forma que tu trabalhou em diversos países, características? Por exemplo, Portugal tem uma forma de trabalhar, não especificamente no treinamento, mas assim, qual é a logística deles, como é que eles pensam no voleibol, enfim, passasse também pelo Japão, uma escola totalmente diferente, enfim, passa algumas características dos lugares que tu trabalhou aí para nós, Jessim, por favor. Então, o Japão o voleibol lá é muito difundido, né? Assim, não é a principal modalidade do país, mas o voleibol tem uma história dentro do país, né? Se não me engano, na Olimpíada de Tóquio 64, o Japão é campeão olímpico no feminino. Se não me engano, no masculino, acho que terminou entre os três. E o voleibol lá tem uma característica diferente, que o vôlei nasceu nas empresas, né? Então, até esse time feminino que ganha a Olimpíada em 94, elas eram funcionárias de uma mesma empresa, terminava o horário de trabalho, elas iam treinar, né? E, se eu não me engano, o nome do treinador é Daimatsu. Daimatsu, acho que era o nome do treinador, e eu vi um documentário dele dando treino, enfim, essas quedas, rolamentos que a gente faz, ele já fazia com as mulheres ali em 64, enfim. Tinha uma metodologia de treinamento diferente, com bastante repetição, que eu acho que o resto do mundo não fazia isso, e começou a dar ênfase nessa questão da parte defensiva, né? E, e o Japão, enfim, revolucionou o mundo ali, ganhou, e esse padrão continua lá ainda, né? O voleibol de alto nível é dentro das empresas, né? Então as empresas têm as equipes de voleibol, os atletas são funcionários da empresa, né? Diferente do Brasil, né? Que a gente está acostumado que o atleta tem uma carreira profissional. Lá eles não são profissionais do vôlei, mas sim profissionais da empresa dedicados àquele momento para jogar voleibol, para representar a empresa ali. E é engraçado que se ele for o melhor jogador japonês que existe, ele vai ganhar o salário da função dele de funcionário da empresa, né? É diferente do resto do mundo, que se você é o melhor do mundo, você ganha um salário provavelmente maior do que o restante do mundo inteiro. Lá não, você vai ganhar o salário da tua função. Obviamente eles têm alguns benefícios e alguns prêmios, mas ele ganha um salário normal, enfim. O jogador não decide quando para, né? Isso é uma coisa que eu achei bem engraçada. É a empresa que diz quando o jogador vai parar ou não. E eles acatam, enfim, a informação. E se ele não quiser parar, ele vai ter que pedir demissão daquela empresa e tentar entrar em outra. Mas o vôlei tem um cunho escolar forte, né? Então, os clubes, o modelo que a gente está acostumado no Brasil de clubes, não tem. Tem os clubes, mas não é forte tanto quanto a escola, né? Então, a pessoa pratica voleibol dentro da escola, vai para a universidade, da universidade vai para a empresa, isso no masculino, né? No feminino, as meninas normalmente não vão para a universidade, elas terminam o ensino médio,
as principais jogadoras vão direto para as equipes profissionais. Hum. Isso porque o vôlei feminino lá é mais forte, então as meninas no secundário já têm um nível alto e acabam já entrando direto. E é engraçado que as atletas que não têm tanto desempenho técnico, essas sim vão para as universidades, têm a oportunidade de estudar, né? Mas em termos de treinamento é o que ficou lá atrás, muita repetição, enfim, eles repetem muito, muito e gostam da repetição. É uma coisa que eu também tentei me adaptar, sofri um pouco, porque no Brasil a gente repete bastante, mas não repete assim só por repetir, né? Tem um sentido na repetição. E o atleta japonês às vezes só repete, repete. Não é que não seja por repetir, por trabalhar. Isso é importante para eles mostrar que eles estão trabalhando, que eles estão se dedicando. Só que muitas vezes eles esquecem de dar um pouco de sentido para as ações para poder só repetir, 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 né? O Rogerinho entrou aí, ó. Um Fala, Rogerinho. abraço. Um abraço pro Rogerinho. Entrou a Ana Maria Aquino também, que é mãe da Mariana Aquino, jogadora do Legal. vôlei Curitiba. Eu trabalhei com ela também na formação, na base, a Mariana. Gosto muito da Mariana e da família dela. Um abraço para Ana. Show. Prestigiando aí. Obrigado por nos assistir aí, por favor. Pode continuar, Então, assim. então eles têm essa característica da repetição, né? E a gente tem que se ajustar a isso quando vai para lá, porque isso é importante para eles, né? Por exemplo, treino extra. Para eles é super importante, né? E às vezes, pô, eles treinavam 3 horas de manhã e 3 horas de tarde, depois terminava e queria repetir. Eu falei, eles vão morrer, por que eles querem repetir? Falei, não dá, né? Já não estava mais acostumado com isso de ficar repetindo, repetindo sem sentido, até por conta de lesão, enfim, né? Sim. Mas o jogador gosta, enfim, né? Então, muito essa estrutura com caixote, eles gostam desse tipo de trabalho. Aqui em Portugal já mais europeu, assim, eles treinam, mas já não é tanto treino assim quanto no Brasil e no Japão. Tem que achar um equilíbrio aí com eles do que é o modelo ideal. O esporte aqui no Japão, em Portugal ainda, o voleibol está em desenvolvimento, né? A gente tem 4 equipes que são realmente assim profissionais e conseguem dar uma estrutura de treino 2 períodos para os jogadores, com salários, com pagamentos em dia, enfim, conseguem fazer isso bem e o jogador consegue se dedicar somente ao voleibol. E os outros clubes ainda, os jogadores têm que fazer um meio a meio. Mas é um meio a meio que não é só por falta de vontade dos clubes, mas sim pela quantidade de investimento que os clubes têm. Então, por exemplo, o que ele vai conseguir pagar para um jogador por mês, a maior parte dos clubes, a pessoa ganha o dobro exercendo a função dela profissional normal. Então, ainda não é algo, por exemplo, para o jovem português, uma vantagem de ser um profissional do voleibol, né? Então, são realmente 4 times que conseguem pagar um salário um pouco mais alto, que compensa, talvez, ele sair da profissão dele para se dedicar só ao voleibol. Né? Assim, 4, entre aspas, vou dizer que o Sporting, o Benfica e talvez o Fonte Bastardo, mais o Espinho um pouquinho mais atrás com relação ao investimento, mas alguns jogadores têm alguns salários que eles conseguem se dedicar só ao voleibol. Mas a maior parte dos portugueses prefere trabalhar e jogar, porque o jogar é o extra que ele ganha, enfim, que ajuda na renda dele, entendeu? Porque ainda a modalidade precisa crescer com patrocinadores, incentivos e espaço no país mesmo, para que o jogador possa se dedicar simplesmente só ao voleibol, né? A maior parte dos clubes. Mas é um vôlei bem interessante, tem bastante defesa, os jogadores têm um volume de jogo bem grande, são bastante aguerridos assim no fundo de quadra, é um jogo diferente. É diferente do Japão também. O Japão era meio assim, o vôlei masculino no Japão, vou te falar que parece um jogo de vôlei feminino mais forte, assim, mais agressivo. Só que, por exemplo, tem algumas defesas que os caras fazem que no Brasil a gente poderia fazer, mas não faz, entendeu? Não vai. Então tem uns pontos que você comemora, tipo, estourado no bloqueio. Você quer comemorar, de repente aparece um japonês e cata a bola lá atrás.
E aqui em Portugal tem muita defesa também, não tanto quanto o Japão, Sim. dessas bolas que são mais impossíveis assim. Mas tem bastante defesa também, é um jogo de bastante volume. O campeonato tem muito saque flutuante aqui em Portugal. Então é uma coisa interessante porque você acaba. Ó, o Tiagão, nosso médico da seleção, Doc, Thiago, tá aí prestigiando, muito legal. Rafinha também está aí. Pra... O Rafinha aqui, ó, também, olha aí, ó. Tá a galera aí. E aí o jogo você acaba tendo que fazer side-out o tempo todo, porque tem pouco erro de saque. E também é diferente, porque no vôlei, por exemplo, no Brasil, nas ligas mais fortes, tem hora que acaba trocando saque de um lado e do outro, e o side-out às vezes nem muitas vezes acontece, né? Ou por um erro de saque, ou o saque é muito forte e faz o ponto direto. E aqui não, o time tem que fazer a virada. Se não fizer a virada, você perder a virada, você pode perder o set, porque você não está sendo competente na virada, porque você acaba a bola vai vir para o teu campo de qualquer jeito. Sim. Porque tem muito saque flutuante, pouco erro. Então, se você é um time, por exemplo, aqui você vai jogar, você é um time mais forte que o outro time, se você não tiver um equilíbrio do controle, por exemplo, de erro de saque com a quantidade de side-out que você faz, você perde, porque teoricamente o time mais fraco não vai errar saque, ele vai colocar a bola para você. Se você perder 3 ataques, errar 6 saques, você já está 9 pontos no prejuízo com o outro time, entendeu? Porque ele não vai errar esses 6 saques que você errou. Sim. Né? E daí, se ele não tiver erro de ataque, por exemplo, você já está numa situação complicada. Então é uma outra forma de jogar. Às vezes no Brasil você tem 5 erros de saque, mas o teu adversário também vai ter 5 erros de saque. Né? Porque a pressão no saque é muito forte no Brasil. E, óbvio, nas ligas onde você tem atletas assim que realmente tem muita força física, né? Assim, até porque a questão da altura aí também eu também tive aí, então a gente percebe que a altura média de português é baixa, é difícil achar portugueses altos, né? Então até que se tornam, até a característica de jogo deles tem muito a ver em função disso, né? Até tem o português alto, porque aqui tem muito, como é que eu vou falar? Eles têm um termo para isso, eu vou falar errado aqui. Mas, enfim, tem muita colônia, os portugueses, enfim, colonizaram o Brasil, África, então tem muitos descendentes de africanos aqui, que têm entrada no país por ser antiga colônia, enfim. Sim. Né, tem possibilidade de entrar. Então tem uma geração mais jovem desses descendentes de africanos, que são grandes, né, são grandes e têm um perfil ótimo para voleibol. Só que geralmente esse vai procurar as modalidades que são mais conhecidas no país. Primeiro é o futebol, né? Todo mundo tenta o futebol, como a gente no Brasil. Aí depois eles têm o handebol na frente, tem o basquete na frente do vôlei e tem hóquei e patins, que a gente não tem muito no Brasil, né? Na Argentina tem bastante. E aqui tem muito. Aqui acho que é uma das ligas mais fortes do mundo, acho que é a portuguesa de hóquei e patins. E então você não pega o atleta, né? Eu vou às vezes no shopping, olho, tem uns garotos grandes, umas meninas muito grandes. Só que esse atleta não procura o voleibol, que geralmente é uma modalidade paga, tem que pagar, não está no acesso da onde estão essas comunidades, entendeu? E você acaba não tendo acesso a esse jogador. Mas eu acho que se tivesse um projeto dedicado a tentar buscar só esse tipo de perfil de crianças, né? E acho que tem que sair um pouco dos grandes centros de Lisboa, por exemplo, e mais para as cidades, os concelhos periféricos de Lisboa. Eu acho que a gente, aqui em Portugal, acharia muitos jogadores com potencial. Né? Que legal, é interessante essa... E no feminino já é diferente, né? No feminino tem aparecido meninos com um perfil muito interessante. O português, os grandes. Isso mesmo. Mas é que a modalidade já é, no feminino, já é mais valorizada. A nível nacional, assim, de interesse, né? Não estou falando da federação, enfim. Lógico. De interesse mesmo. As meninas procuram voleibol. Aqui tem potencial até para fazer um perfil meio que o modelo americano, sabe? De clubes, onde é possível o treinador, ou enfim, o clube ter uma renda tendo meninas praticando voleibol, pagando a sua mensalidade todo mês, enfim. É possível desenvolver projetos assim. O país tem esse perfil, principalmente por feminino.
no masculino já vai sofrer um pouquinho mais. Que bom, é bom para as pessoas entenderem, até o Wilson aqui fez uma pergunta, ele perguntou se tem brasileiros, bastante brasileiros aí. Acredito que sim, né, Jessinho? Eu tenho acompanhado, tem bastante brasileiros aí jogando nos clubes, né? Tanto no masculino como no feminino. Sim, tem muito esse ano, bem mais, sempre teve, né? Acho que É, culturalmente Portugal sempre teve. Até por causa da facilidade da língua, enfim, o Brasil é um perfeito. país que produz muitos jogadores também, né? De qualidade. Mesmo aqueles que não têm perfil para estar nos grandes times do Brasil, têm uma boa qualidade, né? E podem jogar em vários países do mundo, né? Em Não, várias perfeito. ligas. E o legal da Europa é isso, né? Tem muita É, possibilidade das pessoas jogarem. isso é importante. Jessinho, vou aproveitar e queria fazer pergunta para ti o seguinte, qual foram as mudanças significativas do voleibol aí, que pode ser no geral, né? No perfil do jogador, no jogo em si, nesses últimos 10 anos que você teve, lógico, né, em seleções e em clubes, o que tu pontua como mudanças mais significativas? Bom, olha, nas seleções o que a gente percebia era assim, o jogador chegava entendendo o jogo, por exemplo, entendendo entre aspas, né? Sabia jogar o jogo, mas não tinha noção nenhuma técnica de como jogar o jogo. Esse é Hum, nas seleções acho que foi a coisa que mais assustou foi isso nos anos que se passaram, a quantidade de tempo que tem que se perder para ensinar a parte técnica para os jogadores. Ensinar no sentido de mostrar mesmo, ó, é assim que faz, desse jeito, para isso, para isso, para aquilo. Você coloca eles para jogar, eles jogam, né? Tanto que jogavam em Campeonato Brasileiro de Seleções, enfim. Mas tecnicamente a qualidade perdeu um pouco comparado aos jogadores do passado, né? Agora não sei se também no passado não se dava tanta importância técnica e agora se deu mais, mas eu acho que não. Pelo que eu conheço dos treinadores antigos, enfim, a gente sabe que havia uma dedicação muito grande com a parte técnica, né, com a execução do movimento. Eu acho que caiu um pouco durante um período ficou aquela questão, não, tem que ser grande, forte, e todo mundo se preocupou com o grande e forte, e tecnicamente a coisa foi se perdendo um pouco, né? Então acho que também isso nós no Brasil a gente deveria lutar por uma padronização, entre aspas, né? ter um ter um caminho básico, eu acho que o que o atleta deveria fazer em cada uma faixa etária, referência, uma referência técnica do que tem que fazer. Por exemplo, isso. com 16 anos tem que dominar essas passadas de bloqueio, esse tipo de movimento, enfim, algumas coisas que em outros países já não tem tanta dificuldade. Fui trabalhar num campus, por exemplo, nos Estados Unidos, com feminino, por exemplo, todas as meninas fazem a passada com 3 passos ou 4, como queira. Vai fazer direita, junta com a esquerda e salta. Hum, Todas fazem assim. Então os técnicos chegam contando 1, 2, 3, 4, as meninas fazem a passada. Né? Então, tipo hum, assim, é um negócio simples, mas todo mundo faz desse jeito. No Brasil tem gente que ensina com uma passada só a última, depois a pessoa vai aprender naturalmente as outras. Tem gente que faz completo com as 3, com corrida de aproximação, sem hum. corrida de aproximação. E eu acho que isso dificulta um pouco na hora de trabalhar, principalmente a nível de seleções. Eu acho que a gente tinha que ter algumas coisas que todo mundo meio que faz, entendeu? O padrão do movimento, enfim. Depois o detalhe, obviamente, é o olho de cada treinador, enfim, que pode fazer. Com relação ao jogo, eu acho que passou por essas nuances também a nível mundial, por exemplo, antes estava muita força, no masculino principalmente não se dava muito valor ao fundo de quadra, né, ao trabalho de defesa. Aí você vê o próprio Brasil e outras seleções do mundo evoluindo nisso, crescendo no fundo de quadra, trabalhando com mais volume. Os jogadores hoje já não rifando mais ataque, né, não resolve todo o jogo na força no masculino, já negocia o jogo, joga no bloqueio para jogar com a segunda bola, com a posse de bola, né? Quando não tem condições, em vez de levar ou errar o ataque ou levar um ponto de bloqueio, tenta tirar alguém para construir o contra-ataque. E o feminino acho que tá caminhando pelo caminho ao contrário. Né? Acho que Hum. ficou um tempo, não, só volume, só volume, só volume.
E agora você já viu o jogo do vôlei feminino muito parecido com o masculino, já com uma intencionalidade de ponto já em todas as ações, no side-out. Estava lendo essa semana, a Federação Internacional mudou um pouquinho o site lá, não sei quem tá fuçando lá ou mexendo no site da Federação Internacional. Eu achei um pouquinho mais difícil para achar as informações, mas enfim, não sei lá como é que eu cliquei, apareceu um relatório da Nations League de 2019 e acabou vindo do feminino também. E aí falando sobre isso, que o tempo de rally no feminino tem caído ano após ano, né? Tem diminuído o tempo de rally no feminino, e o masculino, pelo contrário, tem aumentado. E é um estudo que eles fizeram, o nome do documento tem várias folhas, deve ter umas 50, 60 folhas. Eu acho que é um retrato sobre o voleibol. E aí, se eu não me engano, a tradução é essa, um retrato sobre o voleibol. E aí, nesse documento tem, há uma análise da Nations League 2019 dos dois naipes, comparando com os anos, o tempo de rally do jogo, enfim. E no feminino está acontecendo, eu acho que é o contrário. As jogadoras já de força aparecendo e sendo efetivas, né? A gente tem as duas opostas aí no mundo, que eu acho que são as das melhores jogadoras do mundo, a italiana e a sérvia, a canhota, e tem mais a chinesa também, a ponteira, que são extremamente fortes e que dão um outro ritmo no jogo de vôlei feminino, né? As equipes delas pontuam no side-out, na primeira ação, não precisam 2, 3, 4, 5 para pontuar. Né? Então acho que isso está mudando um pouco no feminino, e acho que vem para ficar, porque acho que todo mundo tem investido mais nessa questão física e na potência do feminino. Então essas mudanças, você acredita que... Vou mandar um abraço para o Lucas Miller, que está lá na França. Lucas. Está lá na França. Gerson, então a questão física também, o trabalho físico também está se alterando tanto no feminino como no masculino. Tu acredita que também a parte física está fazendo... Porque no masculino sempre foi, e sempre vai ser naturalmente, né, uma questão de trabalhar muita força, mas com essa questão técnica, tu acredita que pode mudar alguma coisa? E no feminino, o contrário, que eu também já vinha acompanhando no feminino, trabalhos muito mais de força realmente, trabalhando muito mais os levantamentos olímpicos, que era uma tendência não, foi um trabalho que foi feito, que eu lembro, que eu li na década de 90, que não sei se era o Pinheiros, que fez também com as meninas para justamente trabalhar essa situação de criar um pouco mais de força. Enfim, tu tem verificado isso aí, alguma mudança na questão física, né, tanto masculino como feminino? E aqui, isso na Europa, aqui o atleta que vem para cá tem que se adaptar. No Brasil, culturalmente, ficou, acho que por algum tempo, principalmente no masculino, muito trabalho de força utilizando aparelhos, né? Isso. As máquinas. Mas isso foi uma coisa muito difundida, acho que a seleção brasileira usou isso por muitos anos, enfim. Mas na época o preparador físico da seleção brasileira adulta usava essa metodologia e ele tinha um raciocínio lógico para fazer aquilo. Sim. Né? Ele achava que, né, assim, não posso falar que é isso mesmo, mas o pouco que conversamos e trabalhamos com o Felipe na seleção brasileira, que tinha muito essa mesma linha de trabalho. A ideia era dar saúde muscular para o atleta, né? Então não era criar muitos movimentos que pudessem aumentar o que ele já tinha de lesão, por exemplo. Certo. A ideia era dar uma base muscular para que o atleta pudesse realizar dentro de campo todo o trabalho, ele chegar em condição dentro de campo para treinar realmente, tá? Com condição para treinar. E aí, nesse ponto, você acaba depois analisando as transferências, enfim, seriam todas, teoricamente, feitas com treino técnico e não necessariamente dentro da academia, né? Isso. Hoje, aqui, por exemplo, no meu clube, trabalha muito com peso livre, nem tem máquina, a academia não tem zero máquina, não tem nada. É agachamento, é hip thrust, powerlifting, é isso. Muita coisa do CrossFit, né? Quer dizer, do CrossFit, da musculação que sempre foi a tradicional. Sim, lá atrás. Só a marca que criaram, enfim, que empacotaram, né? Mas exatamente. Não, correto. Desenvolvimento olímpico, enfim, são os movimentos, muito movimento com a barra e peso livre.
que desenvolve força também, os jogadores ganham massa muscular da mesma forma, só que trabalha o conjunto de maneira um pouco mais funcional, digamos assim, né? Tendo uma coordenação intramuscular para fazer o movimento que, teoricamente, está mais parecido com o trabalho na quadra. Eu acho que isso é muito da metodologia, mas é uma coisa diferente que vem fazendo aqui, né? Que nós brasileiros temos que nos acostumar mais, mas que acho que na Europa em si sempre era mais, sempre foi feito mais. Mas eu vejo esse trabalho no feminino também, esse investimento no trabalho de força grande, né? Pelo menos lá em Saquarema, no tempo que estava lá acompanhando, e no Rexona foi sempre, né? Sempre teve essa cultura da força, enfim. E o feminino depois, lá em Saquarema, acompanhando também as mulheres com cargas altas, enfim, trabalhando, e eu acho que isso faz a grande diferença no jogo, né? No jogo e faz... Eu lembro que essa geração, eu tive a oportunidade em Curitiba, aquela geração que foi para Sydney 2000, Sim. feminino, fez toda a preparação lá em Curitiba, que o projeto Rexona foi em 97, e o Bernardo treinava a seleção lá, e eu era novo, tinha acho que 21 anos, 22, e acompanhava os treinos da seleção, ajudava de braço, enfim, ficava por ali, e já fazia muito treino de força, né? E eu lembro que eles falavam, a única chance que a gente tem para competir de igual para igual com as russas e as cubanas é que pelo menos a gente tem a força, né? Porque na altura não vai ganhar. Né? Na Justo. época, aquele time de Cuba, Mireia, enfim, É, Rússia, as mulheres gigantes e tal. Então tinha que ter força para jogar de igual para igual, e assim, o feminino no Brasil deu um avanço muito grande, acho que com o Bernardinho, com o Zé Inácio, Tabachi nessa época. E eu acho que o trabalho de força foi um dos... O Chico do Santos também estava. sim. Acho que o trabalho de força foi um dos pontos que fez com que pudesse se igualar, né, a nível mundial com as seleções mais fortes que existiam no mundo, e colocou o Brasil no feminino adulto num outro patamar, né? E o masculino da mesma forma, eu acho que, né, se a gente olhar as seleções, essa de 2000, que foi a vencedora de Olimpíada de Atenas, enfim, então acho que todo mundo vai lembrar do vigor físico e a velocidade, enfim, com que o time jogava. Logicamente tem uma geração de pessoas com perfil Sim, sim. físico, enfim, naquela forma de jogar, mas com certeza o trabalho físico ajudou também, porque o Brasil não era o time mais alto e nem o mais forte de todos, né? Mas se equiparou de igual para igual com o trabalho que foi desenvolvido. Legal. Gessim, uma outra pergunta que eu acho que cabe bem para ti. É você que tem a oportunidade, né, principalmente de passar pela seleção do Brasil, que é uma referência. O que diferencia um treinador comum, na tua visão, de um treinador que realmente faz a diferença, ou que vai fazer a diferença dentro de um clube, dentro de uma seleção de base, ou dentro de uma seleção adulta? O que tu vem acompanhando, que tu acompanhando na tua vida, até porque eu te considero um treinador desses especiais, que aproveitou todas as oportunidades, que trabalha, que é um estudioso, enfim. O que tu coloca assim do treinador comum e do treinador que realmente faz a diferença? Até porque temos aqui uma série de treinadores nos assistindo, nos escutando aqui, esse teu feedback, acredito que contribui bastante. Eu não sei se meu feedback contribui, porque eu estou atrás ainda de ser esse treinador. Na verdade, o que eu vejo assim nos treinadores que eu acho que tem um perfil interessante, que eu me espelho, normalmente são caras bastante estudiosos, né, que procuram informação. Eu acho que são caras que têm humildade também de ir atrás disso, né? Tem muita coisa que eu vejo que às vezes o que impede as pessoas de ir para frente é não ter a humildade de saber que existe outras pessoas que conhecem também tanto ou mais aquilo que você faz, né? E que você pode aprender com qualquer um, não só necessariamente com você mesmo, ou achar que chegou num ponto X. Eu acho que esse é o principal. Atualmente, né, trabalhando assim mais com adulto, eu acho que essa capacidade de gestão também, de conseguir gerir, são muitas coisas, né? Por exemplo, aqui hoje eu estou na realidade num clube que tem
tem várias coisas acontecendo além do voleibol. Não é só o voleibol que está acontecendo. Sim. E tá tudo em volta da tua cabeça aqui o dia inteiro, todas essas coisas. E tem mais o vôlei. Então, às vezes, um jogo, só o jogo, não. Aquele jogo voleibol não é o suficiente. Você passou por outras inúmeras situações durante a semana que não tinham nada a ver com voleibol até você chegar ao jogo. E então são questões com jogadores, com diretoria, é o agente que quer alguma coisa, é, sei lá, é o material de treino, é a roupa, é que tem que usar isso, que tem que usar aquilo, que tem que fazer isso, aquilo, outro, tal. E às vezes o jogo não é nem o importante mais, entendeu? Às vezes é o tênis, é a meia, é alguma coisa que passou fora do sistema. Hoje é a higienização do ginásio, mas eu quero treinar, não, mas não dá tempo, tem que limpar, tem que fazer, mas então vou perder o horário de treino, vou. E se a pessoa não tiver um jogo de cintura para lidar com todas essas coisas e for muito, como é que a gente vai falar no Brasil, for muito marreta, né, ficar só ali Certo, foi muito só dando fechado, na né? cabeça do prego, às vezes não consegue, dependendo da estrutura que ele tá. Né? Certo. Então, por exemplo, eu vivo uma realidade hoje que o clube tem várias modalidades, não é o voleibol que é só o voleibol. Né? Então, tem 54 modalidades. Eu sou uma dentro das 54. Obviamente que as 5 modalidades principais são as de pavilhão, que eles chamam, né? De Sim, ginásio. esse que Então, é o ginásio. handebol, basquete, futsal, o hóquei e o vôlei. Né? Mas, por ordem de prioridade, o voleibol é o quinto, as outras estão à frente dentro do clube, mas tem todo um em volta que você tem que saber lidar no dia a dia. Então, acho que esse gerenciamento com as coisas fora do time também é importante, sem você perder os seus valores, que é o mais difícil. Eu acho você ter as suas questões que você acredita, tanto de questão tática e técnica de jogo, como de princípios de grupo também, você não se perder com isso, né? E tentar conseguir desenvolver um trabalho. Mas eu acho que é esse mix de caras que conseguem se dedicar tanto à parte técnica e tática do jogo, mas conseguem administrar o contexto externo também, né? E sempre são capazes de se adaptar, porque esse é o grande lance. Eu acho que quem é capaz de se adaptar, e aí a natureza já prova isso, quem se adaptou mais sobreviveu dentro do sistema. É verdade, isso E é o, fato. e o esporte em si, o esporte de alto nível é isso também. Você tem que se adaptar, tem que saber a hora de atacar para estabelecer, marcar seu território, mas também nem sempre você vai ganhar todas as guerras, então tem que ver qual que você vale a pena lutar ou não. Mas isso com jogadores, com a tua equipe técnica, com o clube, tá atento que as coisas mudam rápido também, né? Então as coisas estão Sim, mudando no mundo o tempo todo, o voleibol também está mudando, e para isso tem que estar atento ao que está acontecendo e também buscar outras pessoas que tenham conhecimento também de voleibol. Acho que todo mundo tem as suas referências, tem que ir atrás, né? Não achar que não, aonde eu cheguei tá bom, né? Porque já tem alguém chegando ou achou outro caminho para chegar mais fácil, você chegou e já está indo para o outro lado, né? Então tem que aprender a fazer isso bem. então, na verdade, tem que ser um estrategista, tanto dentro de quadra, no voleibol, como fora. Tem que ser um gestor em ambos os, tanto no jogo quanto fora dele, né? Assim, e uma pessoa que tu falou, inconformada sempre, em querer sempre mais, no bom sentido, né? Sempre querer aprender, sempre estar buscando mais conhecimento, como você falou. Quando você acha que você chegou num certo nível, sempre tem um nível acima que você pode correr atrás. E aí faz a diferença de quem está em alguns locais e quem já subiu para outros níveis. Eu acredito que foi isso que, traduzindo todo esse teu papo show aí, eu acho que é isso. Não, com certeza. Acho que esse inconformismo tem que estar, né? Às vezes eu passo, às vezes eu passo várias vezes pensando o que eu posso ser melhor ou o que eu estou devendo, porque e tentando buscar conhecimento e ver, né? Acho que essa pandemia ajudou, várias pessoas falaram sobre o voleibol, enfim, houve uma comunicação maior. Utilizamos recursos tecnológicos para divulgar conhecimento, que acho que
que é o mais importante, e aprender sempre, né? Eu acho que Zé, todo mundo pode ensinar alguma coisa, né? Eu lembro Sim. que uma vez eu estava com um time no positivo ainda das Hum, meninas e tinha uma líbero e eu enchia as paciência dela, falava, não pode jogar assim, e a menina era toda, na verdade a gente fala assim, largada, mas na verdade não era largada, ela era o jeito dela e ela jogava realmente como ela era, solta, alegre e tal, e eu daquela escola, não, tem que ser assim, tem esse padrão, hum, pá, pum, pum, pum. Eu trabalhava com o Claudião no positivo. Aí eu pegando, eu já não tava mais pegando no pé dela por conta do jogo, eu tava pegando por causa do jeito dela já. certo. E aí o Claudião um dia, no jogo falou assim, cara, vamos pensar, você já reparou que talvez ela consiga jogar voleibol porque ela é desse jeito? E isso faz ela jogar bem ou faz ela se sentir confortável? E daí eu falei, então deu uma chavezinha e falou, eu tô indo pro lado errado da coisa, entendeu? Hum, E eu tô indo pegar um perfil, um modelo que eu acho que é o ideal, só eu acho que é o ideal, né? Ou as outras pessoas achavam que era o ideal por conta do que tinha o esporte, né? Disciplina e pá, não sei o quê. E talvez ela vá aprender a ser assim também, mas do jeito dela, né? Então, se ela cumprir as coisas que tem que fazer, mas e tiver o jeito dela de jogar, talvez esse seja o grande diferencial, né? Talvez se ali tivesse fechado, eu achar que o Claudião, a gente trabalhando junto, não tivesse nada para me acrescentar ou não fazer, eu não mudaria a forma de lidar com ela. E na verdade eu mudei a forma de lidar com ela e com todas as outras daquela geração, porque era diferente da outra geração que eu tinha trabalhado. Mas como eu sim, tive uma geração que teve sucesso trabalhando de um jeito, eu achava que tudo entrava dentro daquele padrão, né? Então, essa adaptação, que não é fácil para a gente como profissional, sim, sim. é um negócio que a gente tem que ficar o dia a dia ali lutando, enfim. Mas é um negócio que a gente aprende também. Mas a gente não pode perder os princípios e os valores da gente. Acho que isso que é importante. Perfeito. É Isso tentar mesmo. moldar eles dentro do que você tem na mão, enfim. Eu acho que é mais ou menos como, né, você tem família, casa, enfim. A casa tem um padrão. Mas, enfim, cada pessoa, cada integrante da família talvez tenha uma forma de se expressar dentro daquele padrão, né? Mas não pode perder o princípio básico. Não, com certeza. Isso aí realmente é a tua matriz permanece. O que, na verdade, se ajeita são as partes acessórias, onde que gerações que têm certas tendências, enfim, é isso aí. Mas a matriz, como você colocou, não, os teus paradigmas, eles permanecem os mesmos. Gessim, pô, papo legal, rapidinho, mas tem uma pergunta aqui que essa é pergunta fofoca, entendeu? É para causar polêmica. Brincadeira. A ida sua e do Marcel para Portugal, e vocês dois estão nos dois principais clubes de Portugal, até pela questão do futebol, para quem não conhece, né, Benfica e Sporting são rivais, tem uma rivalidade muito grande no futebol. A ida de vocês gerou um certo desconforto no mercado de treinadores ou no primeiro momento houve aquela coisa, poxa, quem estão tomando. Isso aqui acontece, o reverso também é verdadeiro, quando os argentinos vieram para cá. Aconteceu Sim, isso, já sim, mas foi de certa forma mais tranquilo aí. deixa eu mandar um abraço para Aracaju aqui, ó. Não, Safado tá Araca. passando um monte, passou um monte de gente aí. Deixa eu pegar aqui, teve uma pessoa que disse que tu és o cara aqui, Gersinho és o maior, Miguel Fonseca. Miguel Fonseca, obrigado. Tem o Fábio Campos, o Marcel tá aqui, ó. Tá a galera aqui. Minha prima Letícia entrou também. Os amigos nossos aqui de Itajaí também estão aqui, O o Anthony, Douglas. o Anthony também entrou, que jogou com a Tá. gente lá no SES, está aqui no Fonte Bastardo. Tem uma galera aqui, gente que, desculpem até não poder falar todos, senão a gente fica aqui só mandando abraço e não Então, conversa. não sei se gerou um desconforto, eu não sei. Assim, é complicado se ser Não, estrangeiro. é tua sensibilidade, né? Sim, Respeitando lógico. os treinadores, naturalmente. É como eu falei para ti, é Não, como os eu, agentes. assim, eu vou ser bem sincero, eu acho que o pessoal não gostou muito, não. Eu, quando Ah, cheguei, pelo menos assim, eu não tive muitos sorrisos. Poucos conversaram, enfim, tal. Mas eu acho que, assim, por ter sido estrangeiro no Japão também, a gente vive
fica nessa realidade, né? Ah, quero morar fora e tal. Ser estrangeiro não é fácil. Eu acho que, assim, Sim, no Brasil a relação com o estrangeiro é um pouco diferente, né? O brasileiro tem... vou ser preconceituoso se eu falar isso, mas enfim. O brasileiro tem uma questão com... Não vou entrar nos meus questionamentos históricos, enfim. Mas o brasileiro gosta do estrangeiro, valoriza até mais do que deveria valorizar uma pessoa de perfe- fora. perfeito, perfeito. Você é europeu mesmo, aí mesmo que é o cara, né? O brasileiro faz isso. E é normal, é da nossa Sim, natureza, da nossa cultura. Lá tem um americano aí, todo mundo, o americano, o japonês e tal, não sei o quê. isso. E quando você sai pra fora, o nego não tá nem aí com você. Essa que é a grande verdade, entendeu? E então sempre você morar fora do país é complicado. Assim, eu fui bem recebido aqui no clube, Sim, obviamente, pelas lógico. pessoas, as pessoas me tratam super bem, os outros técnicos, com quem eu trabalho das outras modalidades também, a minha equipe técnica, enfim. Mas obviamente que pro mercado eu acho que alguns preferem que não tenham estrangeiros aqui, mas se Certo. perguntar no Brasil também não vão querer, na É Itália isso também não mesmo. vão querer, enfim. Isso é uma defesa natural de quem está dentro de um mercado que é difícil, né? É difícil, você tem os dois Sim, principais clubes do país com dois estrangeiros no comando, talvez pudesse ser português, né? certo. Mas eu acho que também, assim, a gente, tanto eu quanto o Marcel, a gente não tem uma postura, pelo menos que eu vejo, né, do Marcel também, Sim, uma postura de não acrescentar ou de não querer participar. A gente participa do que nos deixam participar. Até chamaram a gente na pandemia para uma reunião da AVL, se não me engano, sim. ou foi para a Associação dos Treinadores, Treinadores. né? Mas acho que teve a Associação dos Treinadores junto com a Associação de Vôlei de Lisboa para discutir algumas coisas do regulamento que queriam mudar, Ah, enfim. legal. E eu achei que foi bacana. Eu acho que a gente Sim, faz sim. parte de um contexto hoje deles e a gente tem que participar com o maior possível, o maior respeito possível. Entender que tem um contexto deles, enfim, nacional, que é diferente do nosso, né? Então, falar assim, que a gente pensa igual, a gente fala a mesma língua, mas a linha de pensamento é diferente para as tomadas de decisão. Certo. A nossa para o português é completamente diferente. Não estou falando que a gente é melhor Não, não, você ou, está falando de ou diferenças. pior que eles, né? É a mesma Isso. coisa no Japão. No Japão, a minha linha de raciocínio era de um jeito que para mim parecia perfeita, mas no japonês pensa de outro jeito. E tem que achar um caminho quando você está fora, né? É diferente de você ser jogador. Né? Isso. Jogador, você vai lá, vai resolver. Pegar o exemplo aí, tá? O Aracaju ou o Anthony estão aqui. O cara quer saber se o Anthony faz ponto, quer saber se o Aracaju faz ponto. Isso. E aí a linguagem do jogo é a mesma, é colocar a bola no chão. Perfeito. Agora, quando você é treinador, você tem que resolver alguns problemas fora, enfim. Primeiro demorou para eu entender um pouco a linguagem, né? Porque eles usam palavras em português para nós no Brasil que a gente precisa interpretar o sentido que eles estão Isso. dando na frase. Justo. E, e às vezes, e no início a minha interpretação normalmente era errada. Entendeu? E Hum, aí eu voltava para casa, voltava pensando, cara, esse cara falou um negócio que eu não concordo, que não sei o que ele está querendo dizer, ou eu tomava decisões pelo que ele falou sem entender a interpretação direita do que sim. acontecia. Então agora eu já estou mais adaptado e já consigo entender melhor também a forma como eles pensam para as tomadas de decisões, ou enfim, como Certo. eles decidem. Está mais fácil de trabalhar, mas eu acho que tem um pouco dessa rusga no início Sim. e depois se adapta, mas eu acho que é uma fase também que o país passa, enfim, e se o voleibol crescer aqui, cada vez mais isso vai ser normal e corriqueiro, Isso. por Porque mais você que eles tem esse tenham... intercâmbio, né? Você, naturalmente, como no Brasil, a gente teve alguns jogadores, passam ainda por alguns jogadores estrangeiros, treinadores estrangeiros, enfim. É o Sim, intercâmbio natural do voleibol, ou como qualquer modalidade que chega num alto nível, né? O futebol é um exemplo claro, né? Que todo mundo vê aí que todos os países, praticamente você tem estrangeiros a uma quantidade, tanto treinadores quanto atletas, enfim, é natural, né? sim, isso faz E, parte, vai acontecer, não tem... isso. E não menos importante, né? Eu citei você e o Marcel, porque eles estão nos clubes
que hoje são as referências de Portugal no voleibol masculino, mas tem o PC que está no feminino, né, no Lusófona, que também ele está numa situação também de coordenador, trabalhando o voleibol de uma forma praticamente como ele fez nas seleções aqui no Brasil, de uma forma um pouco diferente, né? Não especificamente como vocês que vieram como treinadores da equipe adulta para resolverem a vida aí do campeonato. Também acredito que o PC, com certeza, a Deise está falando aqui, vai acrescentar, e é mais uma pessoa que deu muito para o voleibol, vocês deram muito para o voleibol, dão ainda, naturalmente, mas agora fora do país, que a gente só tem a agradecer pelo que vocês passaram. Jessinho, quero aproveitar e fechar, quem pediu a pizza pediu, vai sair aqui a relação dos números, eu vou pedir para te dizer o número aqui para ser o sorteado, e eu aproveito, Jessinho, para te agradecer novamente, cara, pô, é muito legal, sei que aí, para quem não sabe, aí já está chegando próximo da meia-noite, o nosso horário sempre das lives, a segunda é às 20 horas, quando nós estamos aqui pertinho, né? Tanto o seu quanto o do PC também foi mais cedo, até justamente por essa questão do horário. Já te desejo, né, melhoras aí, eu sei que vai dar, já passou o susto, acredito, agora é só administrar, cara, e agradecer, cara, a gente tem, como você falou, nessa pandemia, a gente tem que aprender a tirar as coisas boas, né? Quem ficou mais próximo dos filhos, quem ficou mais próximo da esposa, quem ficou mais próximo das pessoas queridas, lógico que ficou afastado de outras, mas as que estavam próximas você teve ali a possibilidade de estar, e então você pegar o melhor, estudar, você pode estudar, enfim, pegar as coisas boas e não as ruins, nesse momento que a gente se aproxima aí de uma certa queda aqui no Brasil, principalmente. Então, dá um sentimento positivista para as pessoas. É isso que a gente tem procurado, principalmente nas nossas lives, com as pessoas que a gente tem falado aí, sempre passando algo positivo. Aproveito o número de 1 a 9, Jessinho, por favor. De 1 a 9, 6? Número 6. Então, o 6 foi vencedor, já vai aparecer aqui. E já deixo os créditos para ti, Jessinho, aí para finalizar a nossa live. Novamente, reiterando, sempre agradecendo a tua vontade, a tua boa vontade de estar conosco. Mas eu que quero agradecer a oportunidade de estar falando com vocês, é sempre muito bom, projeto aí Itajaí, um projeto de vôlei importantíssimo aí, eu acho que fez e vai continuar fazendo aí muito pelo voleibol, tanto de Santa Catarina como pro voleibol brasileiro. Também são projetos como o de vocês, né, que eu sei que você, a Deise, empenham muito tempo e trabalho e dedicação pessoal aí, né? O Marcelo está com vocês ainda? Não, o Marcelo, desde 2018, 19, eu acho que 2019, ele optou em voltar, ele está na escola, está como coordenador na escola, ele infelizmente foi uma opção dele, né, de família, enfim, sim, e ficou direto na escola. Quem sabe logo ele volte aí para a quadra novamente. Sim, mas são mas pessoas... Desculpa, Jessinho, mas contribuiu demais aqui com o nosso projeto, com certeza. Sim, são pessoas que fazem o voleibol, né? Não adianta. Sim. Acho que no Brasil e no mundo é desse jeito. No Japão também era assim. É um ou outro professor da escola que investe mais tempo e dedicação ao treino, e aí aparecem os jogadores do voleibol japonês, enfim. Aqui em Portugal também é do mesmo jeito. Então, quero agradecer o convite, porque é sempre um prazer estar com vocês, enfim, e participando de projetos, iniciativas como essa de Itajaí. Né? Dar um abraço aí para todo mundo do Brasil. Estou com saudades, faz um ano e um mês que não volto. Não vejo a hora de poder voltar também. Pandemia no processo, né? E devo voltar só quando terminar a temporada, então é só maio do próximo ano. Se tudo der certo, né? Então, vai dar certo. Show, obrigado, Jessinho. Não, cara, demais. Já aproveitando, o Luan Jatobá foi o vencedor da pizza, depois aí manda metade pro Jessinho, que ele escolheu o teu número. Olha aí, ó. E é nosso atleta aqui da base aqui. Jessinho, novamente, desejo tudo de bom para você. Agradeço todos que estiveram aqui, porque o papo foi fluindo e a gente
se para muito, quebra mas agradece demais o pessoal que esteve conosco aí. Temos certeza que você, Marcel, as pessoas que a gente gosta, também tem amigos no Espinho aí, trabalhei com o Rojas, com o Hélio, pessoas que estão no teu time aí. Sim. Tive o prazer com o próprio Miguel Maia, que a gente também conhece bem. Enfim, desejar tudo de bom para você, tudo de bom para esse teu trabalho, e se Deus quiser, logo, logo o mundo vai voltar ao normal e a gente vai ter a possibilidade de você vir para cá, passar suas férias, a gente vir aqui, fazer um churrasco, bater o papo e isso mesmo, trocar sem sempre... Covid. Sem Covid, isso mesmo, vida normal. Vida normal. Coisinha Chega. chata esse tal do Covid, velho. Demais. Gessim, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima segunda-feira. Fica com Deus. Valeu, Zé. Abraço, tchau, tchau. Até mais, tchau.